Daniele. Boa noite a todos, feliz sábado. Não sei se já começou o sábado aí, mas aqui já começou. Os nossos horários são o mesmo, né? Mas o pôr do sol pode ser um pouquinho diferente, porque aqui nós estamos entrando no outono, então o sol está começando a se pôr um pouquinho mais cedo e vocês estão entrando na primavera, entraram na primavera, né? Que gostoso, a época das flores, a época de tudo renascer, é uma bênção. Mas olha, tem sido um privilégio estar com vocês aqui. Eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo aí na sua igreja, na sua cidade. Como a irmã disse na oração, é um trabalho difícil, porque nós não estamos lutando contra a carne e o sangue, né? Nós estamos lutando contra as potestades espirituais nos lugares celestiais. Então, da maldade, né? Mas nós sabemos que do nosso lado nós temos o Espírito Santo, nós temos os santos anjos, que quando nós oramos realmente vão à nossa frente, trabalhando no coração das pessoas. E se nós buscarmos o nosso próprio coração, né, como os discípulos tiveram que fazer antes de receber o Espírito Santo, e tirarmos todas as diferenças, porque nós somos diferentes uns dos outros, né? E é muito interessante que a inspiração nos diz que é o plano de Deus, essa diferença que nós temos é o plano de Deus. Então, às vezes a gente olha, não gosta muito de alguma coisa, mas nós completamos uns aos outros. E assim, é como Paulo diz na Bíblia, né, que são as muitas partes do mesmo corpo. Então, a gente pode não concordar muito com aquilo que está acontecendo, mas Jesus é que é a cabeça, né? Ele que está falando para o pé e para aquele lugar, ele que está falando para os olhos olharem naquela direção. Então, assim, nesse conjunto, e a gente aprendendo a admirar e ver as qualidades de cada um de nós, os nossos corações vão se enternecendo, nós começamos a amar mais, né? Hoje meu esposo me mandou uma citação que ele leu pela manhã, e que dizia que o amor, né, que é o mais importante, que nós devemos amar uns aos outros, ele não é só sentimento, ele envolve o intelecto, envolve a nossa mente e envolve a nossa parte moral também. Então, é uma escolha que nós fazemos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de escolhas, né? Mas o amor também é uma escolha, nós podemos escolher amar. E aí a gente cultiva, porque a senhora White diz que o amor é uma plantinha que precisa ser cultivada. E a gente pode cultivar essa plantinha, né? Mas nós estamos vendo aqui, essa semana, né, alguma coisa sobre a verdadeira educação. Então, no primeiro dia, nós estávamos vendo aonde começou essa educação, que já era o plano original de Deus, que nós, como seres humanos, continuássemos desenvolvendo pela eternidade, né, que a nossa capacidade aumentasse, não só a nossa capacidade física, mental, espiritual, mas também a nossa capacidade de sermos felizes. Que coisa mais linda, né? A gente é feliz, parece que é tudo e vem mais, e Deus é capaz de nos acrescentar mais. Então, esse era o plano dele. E como que nós alcançaríamos isso? Refletindo cada vez mais a sua imagem e, acima de tudo, conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus através da comunhão direta com Ele e através da comunhão com as coisas que Ele fez para nós, né? Com a sua natureza, com a sua palavra no dia a dia, uns com os outros, né? Com os anjos celestiais. E a gente viu também que Deus deixou essa fonte, esse era desde o início o plano dele, de nos educar, para que nós nos desenvolvêssemos, que nós estivéssemos no lugar onde pudéssemos contemplar as suas obras, no caso a natureza, né, no caso de Adão e Eva, o jardim do Éden, e ouvindo a sua palavra, que hoje para nós já não é sempre audível, às vezes a gente consegue ouvir na nossa mente, né, o Espírito Santo falando, mas que veio agora escrita, que permaneceu escrita, tanto na Bíblia, quanto no espírito de profecia. Grandes tesouros de conhecimento que nos leva a conhecer melhor a Deus, os pensamentos de Deus, né? Diz que a natureza revelava perfeitamente os pensamentos de Deus. Mas aí nós recebemos aquela revelação mais perfeita, que foi em Jesus. E o Desejado de Todas as Nações nos diz o seguinte, que Jesus era o pensamento de Deus feito audível. Então, eu passei, assim, acho que uns 5 ou 6 anos estudando o Desejado, não só lendo, mas estudando,
que material maravilhoso, né? E assim, cada dia eu ficava mais encantada. E aí eu comentei com vocês algumas coisas que eu vi que Jesus fazia, eu pensei assim, puxa, se ele é importante para ele, né? É importante para mim também. E uma delas é fazer o culto na natureza. Então, diz que cada dia encontrava Jesus, né? O sol se levantava e encontrava Jesus em comunhão com Deus. Então, eu falei, nossa, é isso que Deus quer que nós façamos. Então, arrumei o meu cantinho, disse que era sempre no mesmo lugar. Então, arrumei o meu cantinho lá fora, para poder ter essa comunhão com Deus, né? E a gente já ganha aqueles outros benefícios que nós estávamos comentando, né? Que é o sol, o ar puro, que a gente, ou pelo menos mais ar, né? E tomando o sol, estando lá fora, a gente tem mais sede, a gente toma mais água, e aí a gente vai, cada um dos, de tantos em tantos minutos, eu procuro levantar, já vou dar uma dica para vocês aqui, hein? Se a gente fica muito tempo sentada, por exemplo, se a gente fica mais do que 1 hora sentado, isso corresponde a nós estarmos fumando vários cigarros para a nossa saúde. Eu fiquei muito espantada de ver isso, de ouvir falar disso. E estudos que eles fizeram mostram essa questão. Eu falei, gente, como é importante o movimento, né? Por quê? Porque o movimento, além de fortalecer os nossos músculos, ele ajuda na circulação do nosso sangue, que vai trazer o quê? Oxigênio para todas as partes, e especialmente para o cérebro, que é comilão, né? A gente tinha visto que ele, embora ele só tenha 2% da massa corporal, ele usa 25% da nossa energia, né, do oxigênio, de tudo que a gente precisa para ter essa energia. Mas então, e aí nós vimos uma outra coisa ontem que nós estávamos vendo, não sei se vocês se lembram, nós tínhamos visto as fontes que Deus deixou para a nossa educação, que nós falamos já da palavra de Deus, falamos da natureza, e tinham mais 2 que nós comentamos ontem. Alguém se lembra? Quais eram as outras 2? São as mais difíceis, né, da gente lembrar. E Trabalho útil. Isso! Quem falou? É Fala isso aí. mesmo. Ah, isso mesmo, trabalho útil. E nós estamos vendo, né, um pouquinho ontem a respeito do trabalho útil, que o trabalho que nós fazemos, o trabalho que Deus deu para Adão e Eva, era o trabalho que ele mexia com a terra, era o trabalho que ele trabalhava com os animais, era trabalho manual. E, ao mesmo tempo, esse trabalho exigia dele também, né, o pensamento, o planejamento. E a gente viu a relação das mãos, né, com o nosso cérebro e com as nossas emoções. E ontem nós estávamos vendo que ela nos ajuda a ficarmos para cima, o trabalhar com as mãos, pensando no que ele trabalha, tentando fazer cada dia melhor, ela nos ajuda não só a desenvolver o nosso intelecto e a nossa força física, a nossa destreza manual, mas também ela contribui para a nossa felicidade. Ela produz hormônios especiais como a serotonina, a dopamina que nos leva, a gente sabe muito da dopamina por causa das telinhas, né? Mas o papel da dopamina é quando nós temos uma experiência que seja agradável, que nós buscamos, ela nos motiva para repetir aquela mesma experiência. Então, se a experiência foi com alguma coisa boa, nós vamos repetir aquela coisa boa, que é o caso do trabalho, né, de fazer melhor, mais bem feito. A gente fez aquela comidinha gostosa, todo mundo gostou, então a gente quer fazer melhor ainda da próxima vez. Mas se for uma experiência não tão sadia, né, quer seja que nós estamos assistindo alguma coisa nas telinhas, que não é o melhor, quer seja um problema muito grande que a gente tem hoje, né, que é com a impureza que vem através das telas também, tão facilmente, tão acessível, e a dopamina nos leva a querer mais desse mesmo tipo de coisa. Então, mas nós podemos alcançar isso com o trabalho, com a relação com os amigos, né? Podemos alcançar isso com as coisas boas e positivas. E aí nós vamos crescendo mais e mais em conhecimento, em sabedoria, em graça e felicidade para com Deus e os homens. Então, nós temos todas essas maravilhas, né? E além do trabalho útil, a gente tem mais um quarto, que nós falamos ontem também. Alguém se lembra desse quarto? Essa acho que é a mais difícil da gente lembrar, mas é uma que a gente usa muito, todo mundo usa. Experiências da vida. Ah, isso mesmo, muito bem. Quem que falou? Roberta. Ah, Roberta, parabéns, é isso mesmo, as experiências da vida. E nós estamos conversando ontem a respeito das experiências da vida, né? Que
mesmo as experiências negativas, como foram a de José, como foram a de Daniel, como Jacó teve experiência negativa, todos nós temos, né? Essas experiências, dependendo como nós nos relacionamos com essas experiências, como nós encaramos essas experiências, elas vão nos ajudar a crescer, a desenvolver mais e mais e a conhecer melhor o nosso Deus. Mas ela tem que ser feita como a gente tinha visto ontem também, que em Filipenses 4, verso 4, diz que nós não precisamos estar ansiosos por nada. Mesmo que as experiências tenham sido ruins ou sejam ruins, nós podemos olhar, e isso é uma coisa importante, né? Basta cada dia o seu mal, não é nem ficar olhando para frente, ai, mas o que vai acontecer? Ai, eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. É Deus que cuida do dia de amanhã. Então, a ansiedade, né, de ficar olhando para frente, ou o medo, pensando nas coisas que já passaram, as coisas que aconteceram, as tristezas que vêm disso. Então, nós devemos nos concentrar em hoje, como eu posso desenvolver, como eu posso fazer melhor o trabalho que Deus deu para mim hoje, me relacionar melhor, aproveitar as oportunidades com as pessoas que estão ao meu redor hoje. E nós temos perdido tanto dessas oportunidades, né? A gente está sempre se relacionando com as pessoas que não estão presentes. Mas a relação pessoal é muito diferente. Se nós estivéssemos juntos hoje, por favor, não me entendam mal, eu vejo o valor da tecnologia, né, eu vejo o valor das telas, também uso, mas a relação, a presença, né, a química que acontece quando nós estamos presentes, nós podemos nos tocar, podemos olhar nos olhos uns dos outros, né, ela faz muita diferença no relacionamento. E a gente consegue ver mais do que a gente está vendo aqui. A gente consegue ver mais as pessoas, comunicar, falar pessoalmente. Então, eu amo essas oportunidades de estar juntos e acabar ouvindo as histórias de cada um, mas nem sempre a gente pode. Então, a gente dá, é aquela história, né? A gente não vai ficar concentrando nas coisas negativas, mas vamos dar graças a Deus pelas positivas. Por isso, nós podemos estar juntos hoje, mais uma vez. E nos conhecendo um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho, e trocando algumas ideias. Então, hoje, de uma forma especial, tanta coisa, passei o dia já, nas minhas orações de manhã, já comecei a conversar com o Senhor e a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que a gente feche isso? Porque tem tantas coisas, né? A revelação de Deus é tão grande que a gente quer partilhar o que a gente recebe de bom, né? E eu tenho visto tanto que o Senhor tem nos concedido, tanto pelo estudo direto da palavra dele, como pelo estudo das obras, quando as pessoas, os cientistas estudam as obras de Deus, né, quer seja a natureza humana, na natureza dos animais, na natureza da parte física, né, as árvores e tudo mais, os passarinhos, eles descobrem tantas coisas que estão à nossa disposição descobrirmos também. E essas descobertas, o problema da ciência não é o que eles descobrem, o problema da ciência é como eles interpretam. Se eles colocaram os dados corretos, vai bater direitinho com a revelação. Mas a maneira como eles interpretam é que faz a diferença. Vou dar um exemplo para vocês que me impressionou demais. Eu não sei se vocês já ouviram falar de redução calórica. Redução calórica é usar menos calorias, ou seja, comer menos, né? Ou comer coisas que têm menos caloria. E eles descobriram que se nós reduzirmos qualquer animal, se for reduzido para eles em 30% as calorias que eles usam diariamente, a vida deles se estende além do normal daquela espécie. Ou seja, comer menos, ou comer menos calorias, pelo menos, né? Estende a vida. E eu fiquei pensando, olha que impressionante isso. Deus fala para nós não exagerarmos, comermos com temperança. E normalmente as pessoas comem quantas vezes por dia? Normalmente 3 vezes, certo? Isso, 3 vezes, exatamente. Mas Deus nos diz o quê? Que o melhor, se nós não somos trabalhadores braçais, se nós não somos os fazendeiros, se nós não estamos lá no batente mesmo, né? Que o melhor seria que nós comêssemos quantas vezes por dia? Quantas refeições por dia? 2 refeições. Ou seja, uma redução em 30%
do que a maioria das pessoas comem. Essa redução faria o quê? Nós vimos agora, né? Se nós estamos comendo o alimento da maneira certa, o alimento correto, nós vamos estar prolongando. Ou seja, quando Deus fala assim, eu te dou as leis para que te vá bem. E ele repete de novo e de novo, a gente encontra na palavra de Deus isso. As minhas leis, os meus caminhos são para que te vá bem, né? Porque eu te amo. Eu quero que você seja mais feliz, eu quero que você seja mais saudável, eu quero que você tenha vida longa, né? E a gente vê isso até num dos mandamentos que Deus promete no 4º mandamento, né? Que se você honrar pai e mãe, se prolongarão os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, é isso que Deus quer para nós. Mas eu quero falar, então, hoje, um pouquinho, agora que a gente já viu os 4, né? Não sei se vocês lembraram de praticar hoje durante o dia, quando estavam fazendo o seu trabalho de economizar tempo, economizar movimentos, ver como você pode fazer um pouco mais rápido, né? Economizar movimentos, que já acelera o processo. E qual que é o terceiro? Quem que lembra? Como que eu posso fazer melhor isso que eu estou fazendo? Então, isso daí nas companhias se chama eficiência, né? E muitas companhias conseguiram melhorar os seus produtos muito e, ao mesmo tempo, abaixar o custo. Por quê? Porque eles seguiram esses princípios divinos, que os homens muitas vezes aprendem também, descobrem simplesmente observando pela experiência da vida, observando a natureza, né? E alguns buscando na revelação. Mas, então, eu queria falar para vocês só... nós vimos que o conhecer a Deus, então, o propósito de Deus é que nós o conheçamos cada vez melhor para sermos transformados à sua imagem. Então, esse conhecimento de Deus, que nós estamos falando dessas fontes todas, né? A educação, verdadeira educação busca isso, mas ela tem um fundamento, ela tem uma base. E sabe qual que é? O amor, que é a base da criação e da redenção, é o fundamento da educação. Isso está no livro Educação, página 16. Então, qual que é o fundamento? Para construir uma casa, para se ter as paredes e o teto, você precisa ter aquela fundação, né? Esse fundamento, essa base, é a base tanto da criação, que Deus nos criou porque Ele nos ama, quanto da redenção, que Ele deu a vida e fez aquele negócio terrível, né? Que comprou o material que estava todo estragado e defeituoso, mas agora Ele quer transformar, né, tanto a terra novamente, como a nós mesmos, numa preciosidade que Ele quer ter com Ele pelo resto da eternidade. E deixa só dar um fechamento nessa questão da redenção, né? A redenção a gente pensa na parte que Deus fez por nós, mas tem a parte que Ele faz em nós, que é essa transformação, que é essa educação. E Deus, quando ele trabalha, ele trabalha com tamanha perfeição que era bom, mas mesmo que a gente estrague, Ele pode trabalhar para fazer melhor. E assim é a nossa história nessa terra. Porque nós perdemos tudo, nós somos a única mancha nesse universo. Mas o que Deus diz? Que Ele vai fazer daqui o trono, Ele vai mudar o trono, Ele vai mudar o centro do universo. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus vai morar conosco, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. O que Ele fez com os israelitas, de colocar o seu tabernáculo, né? A palavra mesmo original diz assim, eu vou tabernáculo com ele, eu vou tabernar com eles, eu vou morar com eles. E essa daí era só, me dá até arrepio, gente, porque era só um exemplo do que realmente Deus quer fazer conosco pela eternidade. Imagine que Deus vai vir com a mudança dele, né, com todos os anjos, com a mudança dele, para morar nessa terra, que foi a única que foi rebelde. E Deus, no seu grande amor, né, e mostrando o seu grande perdão, Ele vai morar conosco pela eternidade. Mas antes disso, Ele quer que nós conheçamos Ele ainda melhor. Porque se nós conhecermos a Deus, a sua sabedoria, e nós confiarmos em Deus, lembra que o problema da Eva foi de desconfiar, desconfiar de Deus, descrer da sua palavra e deixar de lado a sua autoridade? Então, é exatamente o contrário que nós precisamos fazer. Precisamos crer em tudo o que Deus nos fala. Crer na sua palavra, confiar nele, que mesmo que nós não entendamos, é por amor o que ele está fazendo. E
respeitar a sua autoridade. Então, mas como que nós vamos crer na sua palavra se nós dedicamos tão pouco tempo a esse estudo, né? Se Satanás consegue nos distrair tanto para nos destruir. E Deus quer fazer exatamente o contrário. Então, essa base que Deus fala aqui, que é o fundamento, é aquilo que a Bíblia fala, né? Que é a base de o resumo de todos os mandamentos, né? É amor, que é a expressão do caráter de Deus. Os mandamentos são isso. Os 4 primeiros é o amor a Deus, e diz o seguinte aqui no livro Educação, que isso implica esse amor, amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, né, de todo o entendimento, mais uma vez o tripé. Isso daí implica o mais alto desenvolvimento de todas as capacidades. Então, se nós amamos a Deus, nós podemos ser como Daniel, 10 vezes mais sábios que todos os que estavam na Babilônia. Não eram só aqueles jovens que foram levados, eram jovens que vieram de todo o Império Babilônico, e mais todos os sábios que viviam lá. Mas Deus promete que nos dá isso. Lembra o que ele disse em Tiago 1? Ele disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai dar liberalmente. E ser-lhe-á dado, mas não é para duvidar, porque o que duvida é semelhante às águas do mar, que é levado de um lado para o outro. Não pense tal homem que vai receber do Senhor coisa alguma. Quando eu li, na minha juventude, quando eu me converti, não tive o privilégio de nascer num lar adventista, mas quando eu me converti já moça, eu li isso, e eu desejei demais. E eu tenho pedido desde então a Deus que me dê a sabedoria, porque Ele promete que dá. E a sabedoria, a gente sabe que a fonte da sabedoria é Ele. Então, se nós buscamos, se nós estudamos, se nós obtemos essa sabedoria através da revelação, nós podemos fazer isso para quê? Não para nós mesmos, é para servir. E essa foi a razão que eu me tornei professora. Na verdade, não foi meu plano, esse foi o plano de Deus, né? Que Ele falou especificamente. Eu estava pensando em fazer engenharia química. Imagina, muito melhor ser professora. Mas Deus me chamou quando eu já estava para fazer o vestibular, já tinha feito meu vestibular fora, até não era nem no colégio adventista, né, na USP, mas Deus me chamou, falou, não, é para fazer isso. E naquele tempo eu não imaginava que eu ia gostar, mas eu amo, é a coisa que eu mais... Deus conhece os nossos talentos. Então, onde quer que nós vamos servir, outro talento que eu não imaginei que eu tivesse, que Deus me chamou para Ele, que como chama, né, todas as mães, todas as mulheres, foi uma para ter filhos, que eu não tinha planejado, pensei que eu ia ser só professora, e a outra foi para ficar em casa, né, que é o que Deus quer que nós possamos, para educar os nossos filhos, ficar em casa. E assim, o trabalho de casa nunca foi o meu preferido, gente. Mas Deus me ensinou a amar esse trabalho. E hoje eu faço de todo o coração, porque eu amo mesmo. Primeiro foi assim, porque eu amava meu esposo e os meus filhos, porque eu amava Deus e Ele falava que era para fazer. Mas assim, eu lembro de ter o tempo que eu falava assim, Senhor, por que o homem pode escolher qualquer profissão? E a mulher, para poder ser uma boa esposa e uma boa dona de casa, é para ficar em casa e criar os filhos. Ai, Senhor, se Eva não tivesse feito aquilo, eu ficava pensando, né? Mas, na verdade, é um privilégio. E assim, se a gente, em vez de ficar como os israelitas murmurando e reclamando da nossa sorte, né? E daquilo que nos vem à mão para fazer, mas pelo contrário, nós fizermos com todas as nossas forças, nós vamos encontrar o prazer que existe naquilo, vamos ser desenvolvidos em todos os aspectos e vamos descobrir que o que Deus separou para nós era um privilégio. Então, o Israel passando pelo deserto, Deus os estava preparando para tudo o que Ele queria dar, mas ali eles estariam desenvolvendo o caráter. E o que eles faziam? Reclamavam e murmuravam, né? Então, e nós fazemos tanto isso hoje. E eu fiz assim, não quero, Senhor, não quero mais murmurar. Mas aí eu descobri que mesmo que eu não murmurasse da boca para fora, a minha mente estava pensando naquela coisa com pensamentos negativos, com murmuração. Eu falei, Senhor, a imaginação do homem é mal continuamente, né? Eu sou uma antediluviana, eu sou uma israelita aqui reclamando no meu... caiu alguma coisa? Mas que coisa mais chata, por que foi cair?
nos mínimos detalhes, gente. Deus foi me trazendo à mente assim, né? E o que acontece? A gente começa a ver as coisas negativas. E nós começamos a ficar com essa mente negativa, que não vai nos elevar. E aí a gente começa a ver o defeito nas outras pessoas, né? E o que acontece? Não vamos poder entrar no banquete. Nós falamos aqui já disso, né? Porque se nós desenvolvemos isso no nosso caráter, nós iríamos encontrar defeito no céu, nos anjos, nos salvos e no próprio Deus, como Satanás pareceu encontrar. Então, esse amor a Deus significa que em todo ser, corpo, espírito e alma, o tripé de novo, né? Deve a imagem de Deus ser restaurada. E o segundo, que amarás o teu próximo como a ti mesmo, nos é dito o seguinte, que este serviço, né, a lei do amor pede a consagração do corpo, espírito e alma ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. E aí vem, né, a gente trabalhar para o esposo, a gente cuidar da família, ou cuidar dos pais, se for o nosso caso, ou cuidar das pessoas, do trabalho que Deus nos deu, né? Mas seja onde for, na igreja, no trabalho, o que diz aqui? Ao nós fazermos isto, esse serviço, ao mesmo tempo que faz de nós uma bênção aos outros, traz sobre nós mesmos as maiores bênçãos. A abnegação é a base de todo o verdadeiro desenvolvimento. O que é abnegação? Abnegação é eu autossacrifício, é essa palavra aqui do original, né? É eu esquecer de mim mesmo e eu me sacrificar pelo bem do outro. Então, por intermédio do serviço abnegado, recebemos a mais alta cultura de cada faculdade. De uma maneira cada vez mais plena, nos tornamos participantes da natureza divina. Somos habilitados para o céu, pois o recebemos em nosso coração. Então, gente, como que nós vamos desenvolver esse amor, né? É nesse serviço ao outro, é pensando positivamente em vez do negativo, é sendo gratos pelo que vemos de bom no outro também, né? Que se torna mais fácil, e fazendo essa escolha. E aí, eu quero abrir aqui, né? Para a questão da escolha que eu tinha falado com vocês. Diz o seguinte, no capítulo, ainda no primeiro capítulo, gente, a gente não saiu, a gente deu uma puladinha para os outros, mas não saímos do primeiro capítulo do livro Educação, hein? Porque, na verdade, ele é um resumo de toda a ideia de educação, né? Mas olha só que coisa mais linda. Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certo poder. Eles traduziram como faculdade, mas a senhora White escreveu um poder próprio do Criador. Que poder é esse? A individualidade. Eu sou mais eu. É essa individualidade? Não, ela explica direitinho aqui. A individualidade que é o poder de pensar e agir. Agora, eu vou só dar uma descrição se nós... Mas pensar e agir, todo mundo não pensa? Todo mundo não age? Mas é um outro pensar, é realmente pensar. É pensar para fazer, né? E agir correspondentemente. Muitas vezes nós fazemos uma escolha, né? Eu quero tanto ser saudável, ou eu quero tanto servir a Deus, ou eu quero tanto, né? Está no meu pensamento, mas o meu agir não é correspondente. Eu quero muito até que eu tenha que fazer. Daí eu já vou fazendo, eu vou indo para a minha inclinação, para o meu pendor, e não para o meu pensamento. E tem na internet, eu queria mostrar para vocês, mas acaba tomando mais tempo, eu decidi não mostrar. Vocês procurem uma coisa que chama-se o teste do marshmallow. Eu não sei quantos aqui já viram, mas ele é muito interessante. Depois eu vou comentar um pouquinho mais a respeito disso. Mas o que é? São as crianças que tinham... olha aqui, já tem gente que já viu, né? É muito bom esse daí, não é? E olha que eles não fizeram do jeito que foi realmente feito na universidade. Mas o que eles fazem naquele teste do marshmallow? Eles oferecem para a criança, né? Para o que você gosta? E aí eles têm uma porção de guloseimas ali, e as crianças falam, eu gosto desse daqui mais. Aí ele fala assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que dar uma saidinha, mas eu vou deixar aqui um marshmallow, né, no caso, se a criança escolher um marshmallow, eu vou deixar aqui ou um bombom,
E tem aqui 2. Se você não comer até eu voltar, você pode ter os 2. Se você resolver comer, você só... Deixa eu até tinha aqui, eu trouxe até um sininho. Onde é que eu pus o meu sininho aqui? Ah, tá aqui, ó. Você toca o sininho e aí eu volto e você pode comer o seu doce, o seu marshmallow. Aí, essas são as crianças com 4, 5 anos, tá bom? E aí, o que eles faziam? Eles deixavam as crianças ali e falavam assim, olha, você não pode sentar, não pode sair da cadeira, estava ali na frente deles, na mesa, né? Você não pode sair da cadeira, e se você quiser comer, só toca o sininho. Mas se você esperar, aí você vai poder comer os 2. A maioria das crianças dizia que queria os 2. O pensamento dela, quem não vai preferir 2 em vez de 1, né? A maioria delas queria os 2. Mas quando chegava na hora de agir, muitas delas comiam 1. Só que, então, isso daí foi a decisão deles, o poder da escolha e o autocontrole. Só que olha que interessante. Esse teste que eles fizeram era para saber como que as crianças conseguiam vencer a tentação. Então, eles foram, depois, conversando com as crianças, observando, né? Muitas cantavam, olhavam para o lado, né? Não, quanto mais, umas ficavam até longe. Então, quanto menos a gente contempla, mais chance elas tinham de conseguir se autocontrolar. Agora, o resultado é que foi muito interessante. Porque, olha só, eles acabaram acompanhando essas crianças ao longo da vida delas. A gente chama de estudo longitudinal, né? Que vai longe, para ver os resultados. E foi uma surpresa para toda a comunidade científica. Eles estão estudando isso até hoje. Porque essas crianças que tinham 4 ou 5 anos, e as crianças que conseguiram ficar mais tempo, esperar mais tempo nessa idade, ou não comer, só comer, esperar e receber os 2, olha o resultado. Quando elas chegaram na época da adolescência delas, eles tinham as maiores notas nos exames de final de curso ou de entrada no vestibular. Era direta a relação. E as que tinham comido logo de cara, rapidinho, queriam comer os 2, mas logo pegavam, não conseguiam ter autocontrole, elas tinham os menores. Mas não é só isso, eles continuaram acompanhando, e nessa época eles tinham não só as funções cognitivas na adolescência deles, conhecimento, a parte intelectual, né? Mas também eles eram muito bons na parte social, no relacionamento com as outras pessoas. Dá até para entender, né? Se você tem mais autocontrole, a gente não fala aquilo que a gente está pensando, a gente se segura, né? A gente não faz o que a gente está querendo. Eu estou querendo pegar o melhor, mas eu vou repartir igualmente. Então, você tem muito mais chance. Você tem a vontade de não perdoar e mandar aquela pessoa, né? Mas você fala, não, eu sei que o que eu devo fazer é isso. Então, tanto na parte intelectual de aprendizado, como na parte social, eles eram muito mais bem-sucedidos. Mas eles continuaram acompanhando, e dos 27 aos 32 anos, aqueles que esperaram mais tempo durante o teste do marshmallow, quando eram pequenos, eles tinham menos massa corporal, ou seja, eles eram mais magros, não por uma questão natural, mas por quê? Porque eles conseguiam resistir, né, à tentação de comer fora de hora, de comer mais do que ele deveria. E não era só isso. Além disso, eles tinham um melhor senso de valor próprio. Não é autoestima, mas de valor próprio. E eles mais efetivamente conseguiam perseverar nos objetivos de vida que eles tinham. Gente, olha quanta coisa que veio. Que aos 4, 5 anos, as crianças já estavam desenvolvendo e elas continuaram, perseveraram no autocontrole e a diferença que fez na vida delas. Mas não foi só isso, não. Eles também conseguiam resolver mais os problemas de frustração e se adaptar melhor onde eles iam. E durante, lá pelos 40, aqueles que tinham consistentemente esperado pelo outro marshmallow, comparado com aqueles que não conseguiram, eles conseguiam ver nos seus, como é que fala?
testes quando a gente vê o cérebro, eletroencefalograma, tomografia, esse tipo de coisa, que eles tinham as áreas ligadas a vícios e a obesidade eram muito menores neles e muito maiores naqueles que não conseguiam esperar. Mas mais do que isso, as que não conseguiam esperar tinham mais problemas com a polícia, tiveram mais problemas com a polícia, e o índice de divórcio na vida deles era muito maior. Como que pode isso? É tão importante, mas olha só, quando a gente estava falando da individualidade, lembra? Isso aqui está no livro Educação, tá? Diz o seguinte, que a individualidade, essa capacidade de pensar e agir de acordo com aquilo que eu pensei, os homens as pessoas nos quais se desenvolve esta faculdade, são os que levam responsabilidade, que são os dirigentes dos empreendimentos e que influenciam os caracteres. Eu espero que seja cada um de nós, porque nós somos para ser influenciadores, não no sentido das telinhas, né? O pessoal que tem os influenciadores. E, gente, que problema, né? Se nós estamos seguindo aqueles que estão lá e já estão dizendo que estão lá para nos influenciar, e muitas vezes não são nem cristãos, não conhecem o Senhor. Nós deveríamos ser os influenciadores de caracteres, não estou falando só em telinha, né? Mas na vida real. E aqueles que aprendem a pensar e agir são as pessoas que fazem isso. Agora, olha só, é a obra da verdadeira educação, que nós somos para nos educar. A obra e educar os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, né? É a obra da verdadeira educação desenvolver este poder, esta faculdade. E olha só o que ela faz. Ele faz com que os nossos jovens e nós mesmos sejamos pensantes e não meros refletores do pensamento de outro. O que a gente ouviu, né, o que a gente viu pela contemplação, nós somos transformados. Agora, olha que coisa mais linda. Em vez de limitar o seu estudo ao que os homens têm dito ou escrito, sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade. E aí a gente já viu quais são, né? As pesquisas na natureza, na revelação, que contemplem os grandes fatos do dever e do destino, e a mente expandir-se-á e fortalecer-se-á. Então, nós estamos vendo mais e mais, né, as coisas que fortalecem a mente e que expandem a nossa mente. Agora, olha só, eu não sei como é que essa nova tradução que eu acho que eles têm uma melhor, né? Em vez de pusilânimes educados, é aquele que vai, não vai, decide, mas não consegue fazer. O que aconteceria é que essa educação vai produzir homens fortes para pensar e agir. E essa próxima frase, eu quero que vocês prestem bem atenção. Senhores e não escravos das circunstâncias. Ah, mas é porque a minha mãe, é porque na minha infância, é porque o meu chefe. Não, nós somos senhores e não escravos das circunstâncias. Mas eu nasci em pobreza, eu não tinha como, né? Vão ser homens e mulheres que possuam amplidão de espírito, clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. Uma educação assim fortalece o caráter de modo que a verdade e a retidão não são sacrificadas ao desejo egoísta. E, gente, não é esse o nosso grande problema? A gente sabe o que é reto, o que é certo. Por que a gente, então, vai fazer o que a gente quer, que, na verdade, é a nossa inclinação, o nosso pendor para o mal? Eu quero ser saudável, eu quero ter um peso que seja bom para mim, mas eu estou com vontade de comer aquele sorvete, né? Tão gostoso, está olhando para mim, dando risada, como a gente diz, né? Ou aquele bolo, aquela torta, ou seja lá o que for. Mas o que diz aqui? Que vai fortalecer o nosso caráter, de modo que a verdade e a retidão não vão ser sacrificados nem ao desejo egoísta e nem à ambição mundana. Olha só que bênção. E se nós fizermos isso, e ele continua falando aqui, mas eu não vou me prolongar, porque a gente já tem eu quero entrar na questão da força de vontade, né? Então, o que são essas pessoas? Elas são as pessoas que aprenderam a pensar
e a fazer de acordo com agir dessa maneira. Então eu vou pensar, a partir de hoje eu vou me exercitar mais, né? Alguém tinha perguntado a respeito de temperança, então agora a gente está entrando mais naquele assunto, né? Eu quero ser mais temperante na minha alimentação, temperante em todos aqueles 8 remédios da natureza, né? Que Deus nos fala. Eu quero ser regular. Sabia que a senhora White fala que nós devíamos ter pelo menos 3 horários nossos deviam ser fixos no nosso dia, cada dia. É o horário de dormir e de levantar, inclusive no final de semana, né? Ai, que notícia ruim! Mas por quê? Porque quando a gente sai do padrão, demora de 5 a 6 dias para a gente voltar ao padrão, ou seja, a semana inteira a gente não está mais com o mesmo ciclo. Então, hora de dormir e levantar, o horário de comer, sempre comer nos mesmos horários, existe uma razão importantíssima para a nossa saúde, para isso, mas a gente não vai tocar nisso agora, e o horário de fazer os cultos. Se nós tivermos esses 3, uma grande parte dos nossos problemas vão estar resolvidos. Por quê? Porque com essa regularidade a gente encaixa o resto nisso. E assim, dormir e levantar no mesmo horário, além de trazer muita saúde, faz com que nós sejamos mais pacientes, mais calmos, tenhamos menos tendência para depressão e ansiedade. Comer nos horários regulares, o nosso estômago vai estar prontinho para fazer a digestão, ele vai estar com o máximo dos sucos gástricos, né? E ele vai estar, todo o corpo está prontinho. Então, chegou lá, é como se fosse uma fábrica em que todo mundo está trabalhando juntinho. E a nossa digestão vai ser muito melhor e o perigo de termos problemas digestivos mais tarde vai diminuir muito. E o que acontece? Se nós comemos nas horas regulares, a gente não está desesperado de fome, porque passou do horário, a fome vai aumentando, né? A gente vai virando um leão, uma leoa. E eu sei como isso, por experiência própria, né? Eu não tinha lido esse texto, eu pensava assim, eu deixava 5 horas de distância, né? Para não comer nos intervalos, como Deus fala que é para fazer. O que eles chamam hoje de, como é que é? Jejum intermitente. Olha que palavra bonita, né? Porque é para não comer fora de hora. E eles estão falando de todos os benefícios. A ciência está descobrindo o que Deus falou 150 anos atrás, né? Mas então, eu deixava as minhas 5 horas, mas eu não era regular. Se eu tivesse que sair, eu saía e passava o tempo. Só que o que acontece? A Noite fala disso também. Passou o tempo, primeiro que a gente fica com uma fome tremenda. Quando a gente vai comer, você pode comer um leão inteiro, né? Mas, depois de um tempo, os sucos gástricos falam, opa, não vai vir. Acho que é jejum que ela está fazendo, né? É jejum que ele está fazendo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a produção, vai reabsorver isso. E aí, quando nós comemos, a digestão não vai ser tão boa. E a absorção dos nutrientes não vai ser tão bom. Então, quando Deus fala, ele sabe o que ele está falando, né? E aí, o que acontece? Ela diz que é melhor a gente, se passou muito do horário, é melhor a gente não comer, esperar o próximo horário, do que a gente comer quando o nosso estômago já não está mais preparado. Ai, que tristeza. Aí eu vou ter que fazer jejum mesmo, né? Jejum é bom, viu, gente? Jejum ajuda a desenvolver, a perder um pouquinho de peso, a desenvolver um pouco mais de saúde, a podermos ouvir melhor a voz de Deus e deixa o nosso intelecto... você está dando risada, né? Alguém colocou aqui, está dando risada, mas desenvolve o nosso intelecto, sabia? Não vai dar para a gente entrar nisso, mas tem uma porção de gente falando por isso, uma porção de cientistas falando disso por aí. Mas então, e tem mais uma coisa, já que a gente está falando de comida, deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde que houve esse estudo, que foram nos anos 60, 70, né, que começaram esses estudos sobre a força de vontade, as pessoas acordaram e falaram, não é a autoestima, gente, que faz a diferença no sucesso dos jovens e das crianças. É na questão da força de vontade. Aí eu fico pensando, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por que aquelas crianças já tinham, aos 4, 5 anos, elas já tinham força de vontade e domínio próprio? Aí eu fiquei pensando, se nós educarmos os nossos filhos nessa idade, eles já estão muito bons nisso. Sabe por quê? Porque se nós educarmos do jeito que Deus fala, né,
que no sábado nós temos que fazer todas as coisas antes de chegar o sábado, ter tomar o nosso banho, ter a comida pronta, a casa arrumadinha, a roupa separada, né? Coisas que a gente até esquece hoje em dia, né? Mas se nós tivermos tudo isso, a gente tem que planejar durante a semana. Mas não só isso. Cada dia tem uma forma de exercer o domínio próprio. Como que é? Na alimentação. Esperar até o horário de comer, 5 horas depois. Os meus filhos aprenderam isso. Eles perguntavam, mamãe, tá na hora de comer? Mamãe, tá na hora de, né? Não estava. Aí o que acontecia? O meu filho, quando passou um pouquinho mais, ele já falava assim, a gente ainda tem, para a irmãzinha, né? Ainda falta tanto tempo. Então, o que acontecia? Esse se segurar para não comer, ou quando alguém oferecia alguma coisa para eles, alguma coisa que eles gostavam muito, eles falavam assim, não está na minha hora de comer ainda. Eles eram pequenininhos, mas era lindo de ver. Aí, quando eu vi esse teste, eu fiquei pensando, gente, olha só, as pessoas ficam com dó das crianças, mas coitadinho, só uma vez, né? Mas não vai nem, mas ele está com fome, né? As vovós têm aquele dozinho especial, né? Mas não, gente, nós estamos preparando, Deus com essas pequenas coisas, está preparando o futuro dessas crianças, né? Agora, vamos ver o que tá aqui, olha. Olha só o que diz sobre o controle próprio. Esse meu livro está em inglês, não vai adiantar, né? Se eu ler em inglês para vocês não vão entender nada. Deixa eu pegar aqui em português. A vontade. Primeiro a gente vai falar o que é força de vontade, a gente fala, né? Tô com uma vontade de comer uma pizza. Não é essa vontade, não. De novo, Satanás fala, mistura as coisas, confunde, né? Para a gente falar assim, a minha vontade é forte, né? É quando a criança é desobediente quer fazer a vontade dela. Mas Deus explica direitinho para a gente o que é vontade. A vontade é o poder que governa a natureza do homem. A vontade é o poder que governa. Da onde vem isso? Vem daqui, ó, gente. Aonde vai ser colocado o selo. Pondo todas as outras faculdades sob a sua direção. Que outras faculdades? Faculdades físicas, todas as outras coisas, elas dependem do poder da vontade, que é o que governa a natureza do homem. A vontade, olha como a explicação está direitinho aqui, ó. A vontade não é gosto, nem a inclinação, nem o pendor, porque esse é para o mal, mas o poder que decide. Então, o que é vontade? É assim, tô com uma vontade de dormir, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu tô com uma vontade de dormir. Não é esse é o gosto, é a inclinação, eu estou inclinado porque eu não dormi direito, eu fiquei até tarde na telinha, agora eu tô com sono, né? Não é isso, é o poder que decide, o qual opera nos filhos dos homens, para a obediência a Deus ou para a desobediência. Eu posso decidir, e Deus me deu essa capacidade, né? O livre-arbítrio, que eu posso decidir obedecer à autoridade dele, confiar na sabedoria dele e no amor dele, ou eu posso decidir que eu não quero nada com isso. É o poder de decisão ou de escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. Isso está no Mente, Caráter e Personalidade. Olha, gente, se vocês não leram esse livro, esse vale a pena ser lido, viu? Como todos os outros, né? Mas esse aqui é muito bom. E muitos desceram à ruína enquanto esperavam e desejavam vencer as suas más propensões. Gente, não vai resolver. O que Deus está falando? Ele está nos educando que só querermos, desejarmos fortemente, né? Achar que Cristo vai fazer tudo em mim. E tem uma passagem falando disso, né? Que Deus opera em mim o querer e o efetuar. Sim, mas ele opera como? Através do Espírito Santo, me dando a capacidade de escolher, de pensar e a força para efetuar. Porque eu não tenho em mim mesmo a capacidade, a força para vencer o meu pendor, a minha inclinação para o mal. Então, Deus vai nos dar o quê? A sabedoria, o discernimento, porque de mim mesma eu não consigo discernir o certo do errado. Ele vai me dar o conhecimento, né? E depois ele vai nos dar o quê? A força e o discernimento para falar, não, isso aqui é uma tentação. Eu não vou cair nessa tentação. A vontade é a fonte de todas as vossas ações. E eu queria só ler mais um aqui,
Que ninguém diga, olha só, isso aqui está na página 686, porque é o volume 2, tá? Começa o livro no primeiro volume, são as primeiras 300 páginas. Que ninguém diga, eu não posso remediar meus defeitos de caráter. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou estourado, né? Ou, eu sou assim mesmo, eu sou muito tímido, eu sou muito... Que ninguém diga, eu não posso remediar meus defeitos de caráter. Pois se chegares a esta conclusão, por certo deixareis de alcançar a vida eterna. Gente, é uma questão de redenção, educação e redenção. Se nós dissermos, eu não posso remediar, nós vamos... Por quê? Porque Deus diz, sim, é possível. Esse é o meu plano para você, é o meu propósito, é o que nós estamos vendo a semana inteira. A impossibilidade está em vossa própria vontade, vossa própria escolha. Lembra que Deus, redenção foi o tempo que Deus nos deu, ele abriu a porta, ele nos chama, ele nos dá a força para entrarmos. Agora, se nós caminhamos nos caminhos de Deus, nós vamos entrar pela porta da redenção, mas essa é uma escolha que nós fazemos. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserdes, então não podereis vencer. Se não quiser, como? Se você não fizer a escolha, e não como aquelas crianças que comeram só, que não comeram um marshmallow para poder pegar os dois, né? A real dificuldade provém da corrupção de corações não santificados e na relutância por submeter-se ao controle de Deus. E aqui a gente fecha, né? Eva que saiu do controle de Deus, Jesus que veio e se submeteu completamente, deu-nos o tempo e a porta, a oportunidade, e agora ele pede, deixa que eu seja o rei da sua vida. Obedeça as leis do meu reino, porque elas vão te trazer saúde, felicidade. E agora, só para... eu sei que a gente chegou já no nosso tempo, né? Mas eu queria falar para vocês, existe um livro que chama-se Força de Vontade. Ele foi traduzido para o português, ele não está mais à venda novo, mas você ainda consegue encontrá-lo usado. E nesse livro eles mostram vários estudos, e mostrando as coisas que contribuem para o fortalecimento da força de vontade, tá? E as coisas que tiram, que trazem detrimento. Então, uma das coisas que eles colocam é sono. Se você não dormir direito, no dia seguinte, você tem menos domínio próprio e menos força de vontade. Olha que coisa interessante, né? Se nós comemos açúcar ou coisas refinadas, gente, esse pessoal não é adventista, isso foram estudos, vários estudos que foram feitos. Por quê? Porque a nossa força de vontade depende da nossa energia mental. E essa energia vem para nós, chama-se glicose, né? Que tudo que a gente vai comendo, o corpo vai transformando, e a parte da energia, ele vai dando sais minerais, distribuindo as vitaminas, né? Mas a parte da energia para a célula vem pelo sangue, através de glicose. Mas o que acontece? E o açúcar se transforma em glicose. Todo o amido se transforma em glicose, né? Mas eles descobriram o que acontece. Que o açúcar, se você comer o açúcar, ele te dá aquela explosão de energia, né? Então, você tem a força de vontade por um pouco de tempo, mas porque ele foi assim, muito tudo de uma vez, ele vai abaixar de novo, e o que vai acontecer? Aí é que você cai em tentação. Então, não adianta você ser forte aqui, mas ser fraco aqui. Nós precisamos de perseverança. E isso vem, dizem eles, olha só que interessante, se você tiver uma alimentação que equilibre o que essa energia, que deixe que essa energia venha seja o tempo todo liberada. Não é você coloca um mundo de gasolina, daqui a pouco quer andar com o carro sem gasolina. Não funciona, né? Aquele baita carrão, gastou toda a gasolina, você não conseguiu chegar onde precisava. Então, o que acontece? É para que nós usemos isso daí, e o que são? Se usar carboidratos, o que é carboidrato? São os amidos, né? São os grãos. Não é para usar refinados. Olha que interessante, o pessoal do mundo dizendo isso. Gente, as pedras estão clamando, né? Deus fala a mesma coisa. Ele não fala que a gente não pode usar açúcar. Deus não fala isso. Mas ele fala para usar pouco açúcar.
e aí você está comendo com as outras coisas. Então, a gente pode ter aquela sobremesa, né? Não doce demais, mas a gente pode ter aquela sobremesa, a gente pode comer aquela coisa. Olha como Deus é, né? Como Ele é bonzinho. Ele colocou o açúcar nas frutas, Ele colocou o doce, Ele quer que a gente tenha, que a gente desfrute o sabor, né? Então, o que eles falam? Evite toda a comida superprocessada, industrializada. Coma mais natural, coma não refinado, mais frutas, vegetais e os grãos não refinados. E aí você vai ter uma constância de energia. Então, o que você faz? Você come, faz a digestão e ele vai soltando aos poucos, porque tudo isso tem fibra, então vai soltando aos poucos. Aí quando que você vai precisar? Depois de 5 horas é que você vai precisar de novo. Mas aí como é que fica então? Quer dizer, quando eu jejuo, eu não tenho força de vontade? Não, ó, e eu já peguei, alguém já pensou isso, né? Eu também pensei. Aí eu fiquei pensando, mas como é que funciona? Ah, é que tem uma outra coisa. Depois que a gente passa um tempo de jejum, o nosso corpo começa a usar a nossa gordura. Ó, que beleza! Começa a usar a nossa gordura para fazer energia. E aí, esse tipo de energia, de combustível, é o melhor combustível para o cérebro. Então, o cérebro consegue pensar melhor e ele consegue ficar mais firme na hora de... Porque o que eles estão falando é esse poder de decidir, de escolha e de manter essa escolha, que é a força de vontade. Então, como é que nós podemos ser temperantes? Né? Alguém tinha perguntado, estou terminando de responder aqui, né? Se nós seguirmos os 8 remédios da natureza, aqueles 3 que eu falei para você em termos de horário, vão ajudar demais. Por quê? Porque a gente já vai deixar aquele intervalo, a gente não vai ficar comendo, eu vou comer aqui. O que a gente tem vontade de comer, né? No intervalo? São aquelas coisas tentadoras. Aí a gente come um docinho, um chocolate, uma bala, né? Isso, aquilo. Atrapalha a digestão, começa a fermentar, e quando chega na hora da refeição, a gente não está com a alimentação. Mas pior do que, com apetite. Mas pior do que tudo isso, é que nós não vamos ter a capacidade, a mente clara para ouvir a voz de Deus e nem a força de vontade para agir conforme aquilo que nós pensamos. E aí o que diz aqui? O que diz aqui é que nós vamos perder, olha só, eu vou até ler de novo para vocês. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserdes, então não podereis vencer. E aí vai ser o quê? Diz o que aqui? Que se nós não vencermos os defeitos de caráter, achamos que não podemos fazer isso, e tanta gente fala hoje em dia, não, é impossível, não é isso que Deus quer. Isso vai ser mudado quando a minha natureza mudar. Não, Deus fala assim, nós temos uma chance agora, com essa natureza, com esse pendor para o mal. Mas o quê? Em Cristo há poder para vencer todas as tendências herdadas e cultivadas. Com o quê? Com o poder da vontade. O que é vontade? Escolha. Não que eu tenha esse poder em mim mesmo, mas tudo aquilo que Deus pede para eu fazer, todas as orientações que Ele deu, né, da parte física, de fazer o nosso culto diário, temos aquele tempo com Deus, de guardarmos os sábados, inclusive as beiradinhas deles, né, a entrada. E olha, eu acho, sabe o que é interessante? Que se o sol se põe mais cedo, o sol se põe mais tarde, se a gente tem dificuldade de seguir os horários, a gente acaba transgredindo a entrada do sábado de toda forma. E Deus já colocou os horários diferentes para a gente perceber que o problema não está no horário, o problema está em nós mesmos. Então, que Deus nos ajude. E outra coisa, antes de eu fechar aqui, só lembrar uma coisa mais. O que eles descobriram? Que, em termos de força de vontade, né? Capacidade de fazer decisão. Um ambiente desorganizado diminui a nossa força de vontade. Eu já até tinha comentado isso com vocês, né? Se a tela do computador estiver desorganizada, você fazer alguma coisa que exige a sua perseverança e domínio próprio, você vai ter muito menos, como aquela criança do marshmallow. Outra coisa que eles descobriram também é que os cristãos têm mais força de vontade do que os não cristãos. E os autores não eram cristãos. Eles disseram, nós somos ateus, mas os cristãos vivem mais e eles vivem melhor.
eu fiquei impressionada. E isso com tudo que a gente não segue as orientações divinas. Mas, gente, que nós possamos, com essa riqueza de verdades que Deus nos deu, nós somos tão abençoados, tão privilegiados, como o povo de Israel era no tempo deles. Deus nos deu, como Deus deu para eles todas aquelas estatutos e mandamentos e tudo, que era para o bem deles, para o desenvolvimento deles, e as pessoas iam vir e perguntar, quem é essa nação tão sábia? Né? Como fizeram com Salomão, a rainha de Sabá foi falar com Salomão, né? Porque a fama dele foi, assim deveria ser a nossa fama. E eu vou mandar para a Daniele, depois ela passa para quem estiver participando aqui, por favor, Daniele, um videozinho falando mostrando de que mesmo conforme nós vamos envelhecendo, nós podemos continuar progredindo, mesmo na capacidade mental. Mas e o Alzheimer, né? A minha memória vai ficando pior, a minha capacidade, não necessariamente. Eles estudaram 2.000 pessoas por muitos anos, numa das melhores universidades dos Estados Unidos, a Harvard, e eles descobriram que o nosso estado emocional, que é controlado pela nossa mente, o nosso espírito, e pelo que nós fazemos no nosso corpo, ele determina, em grande parte, se nós vamos chegar aos 60, 70, 80, com ou sem problemas. Não é só isso, tá? A poluição pode afetar também, mercúrio, né, que a gente tem muitos de nós temos nos dentes aquelas amálgamas, tudo isso daí afeta o nosso cérebro. Enquanto tem mercúrio no corpo, ele está causando dano, especialmente na parte neurológica nossa, né? Então, eu tirei todas as minhas, porque depois que eu descobri isso e li o que o Espírito de Profecia fala sobre o mercúrio, eu falei, como que pode? Mas no Brasil já não estão colocando mais, eles estão colocando aquela branca, né? Então já não é esse problema. Mas todas essas coisas, né, podem contribuir. Mas eles descobriram que as pessoas que eram impacientes, que eram rabugentas, que ficavam reclamando, que ficavam murmurando, que ficavam vendo as coisas negativas, elas desenvolviam problemas cognitivos, quer dizer, problemas mentais mesmo, de capacidade mental. Elas iam perdendo conforme elas iam envelhecendo. Mas um outro grupo, que era um grupo que era mais grato, que ele não guardava rancor, tinha uma grande capacidade de não guardar rancor, ou seja, de perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Essas pessoas que estendiam o perdão e que tinham grande capacidade de não guardar rancor, elas continuavam mantendo a sua capacidade ao longo da vida. E não só isso, elas continuavam com as capacidades físicas ainda. Claro que tem outras dificuldades, né? Cuidar da parte física é importante. Mas elas tinham, a cognição delas estava boa, elas podiam dirigir carros em estrada, mesmo aos 80 e tantos anos. E dentro desse grupo, eles encontraram um subgrupo, né? Dentro desses que mantinham a parte cognitiva, eles encontraram um grupo que não só mantinha, mas ele continuava desenvolvendo a capacidade mental. Gente, nós estamos falando que não só não perderam, não desenvolveram demência, mas eles continuaram desenvolvendo. Lembra que a gente viu no primeiro dia, que era o plano de Deus que a gente continuasse desenvolvendo? E o plano de Deus não muda, ainda é o plano dele. E quem eram essas pessoas? Essas eram as pessoas que elas eram amorosas, elas eram abnegadas, elas agiam com abnegação. Lembra que nós vimos hoje sobre o amor no livro Educação? O amor abnegado que se sacrifica pelos outros? Essas pessoas, elas continuavam ganhando capacidade em vez de perder. Lembra que o amor e o serviço, né, que Deus nos fez para isso, ela desenvolve o tripé todinho, no seu mais alto nível. Então, essas pessoas, elas continuavam desenvolvendo, e elas se tornavam na sociedade, e se tornam aquelas que são considerados sábios, para o qual as pessoas vêm pedir conselhos, os jovens querem pedir conselhos. Eu tenho um professor, o professor Gerson Pires, não sei quem conhece, ele está com 91 anos, e ele era uma pessoa assim,
E ele continua com a sua mente clara. Eu encontrei com ele esse ano. E ele continua com a mente... Olha, então conhecem, né? Que legal. E ele continua com a mente clara, escrevendo livros. E até pouco tempo estava dando aula na faculdade. E ele assim, foi com ele que eu aprendi a mensagem de saúde. Olha que coisa linda. E a mensagem de educação. Então, gente, isso funciona. A gente tem exemplos vivos, a gente tem a ciência mostrando, e a gente confia na palavra de Deus. Eu realmente desejo que cada um de vocês venha a cumprir em sua vida o propósito de Deus. Que propósito? De que nós possamos desenvolver de uma forma completa, ganhar cada vez mais capacidade mental, física, mesmo que a gente vai ficando velhinho, a gente não vai durar a vida inteira, eu sei disso, né? Mas que nós possamos ser o melhor no momento em que nós estamos. Não ficar pensando em tudo que já deu errado, tudo que eu perdi, tudo que eu não fiz, não. Olhando para o alvo, é isso que nós fazemos, esquecendo-nos das coisas que para trás fica, rumo para o alvo. E aqui nós podemos fazer uma reviravolta na nossa vida. E Deus ele diz que quando nós usamos os remédios que ele deixou, né, os remédios naturais, os 8 remédios e os demais remédios, ele vai atuar sobrenaturalmente para a nossa cura. Gente, eu fico arrepiada de pensar nisso. As bênçãos que Deus tem para nós. E eu desejo essas bênçãos para cada um de vocês. Só está na nossa decisão, no nosso poder de escolha. Se alguém quiser ler um livro que fala um pouco mais sobre a questão mental e a questão física, leiam o Ciência do Bom Viver, se não leram ainda. É um livro maravilhoso. E não fiquem assustados, falem assim, mas é muito grande. Conforme nós vamos lendo, a gente pode ler um pouquinho por dia. Você pode ler ou não ler. Um dia você vai acabar, né? Mas não tenha, assim, se eu não estou entendendo direito, as palavras são meio difíceis, peça a Deus sabedoria e Ele vai dar abundantemente, ele diz. E a sua capacidade de compreender, de entender e de viver as verdades que você está lendo vai aumentar cada dia mais. E vai aumentar também o seu amor. Muito obrigada, porque vocês ficaram um pouquinho mais de tempo aqui comigo, né, gente? Desculpa de tomar o tempo de vocês, mas é um prazer muito grande. Eu tinha algumas coisinhas que eu não queria deixar de passar para vocês. Que Deus abençoe vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser ficar um pouco mais, eu fico aqui. Que vocês tenham um sábado maravilhoso. E que não só isso, que vocês tenham uma vida maravilhosa, né? Se Jesus não voltar logo, que vocês possam todos se tornar os mais sábios, e que vocês possam partilhar essa mensagem para outros, para os seus netinhos, para os seus filhos, para os seus colegas, né? Que nós todos estamos nesse processo de educação. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite que a Daniele fez. Eu me senti honrada realmente e de estar aqui no começo do sábado com vocês. Muito obrigada pelo carinho de todos. Amém. Muito obrigada.